Boa noite, caros alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Vestibular no Ar, UVA 2026.1. Então, boas-vindas também às escolas parceiras, às escolas do Sistema Farias Brito e FB em todo o Brasil. Hoje, nós recebemos dois grandes mestres da educação, o professor Carlos James e o Lucas Carvalho. Mas antes, vamos chamar aquela vinheta tradicional. Roda a vinheta. Boa noite, professores, professor James, professor Lucas, sejam bem-vindos. Boa noite a vocês dois. Boa noite, Ulisses. Boa noite, James. É um prazer aqui estar mais uma vez com vocês. Um abraço todos especial aos nossos alunos, né, às escolas parceiras, tanto aqui no Ceará como em todo o Brasil. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Lucas, professor Ulisses. Uma satisfação estar aqui dividindo essa tela, esse momento com vocês. E vamos dar essas últimas dicas aí para os alunos agora desse pré-vestibular da UVA, né? Tanto nossos alunos do Farias Brito, como escolas parceiras em todo o Brasil aqui. Sejam bem-vindos, professores, mais uma vez. Bom, e antes da gente conhecer um pouco mais, né, desse vestibular que é a UVA, que é tão tradicional, conhecimentos amplos e conhecimentos gerais e específicos, vamos conhecer um pouco da história do Farias Brito. Farias Brito que esse ano completou 90 anos de histórias. Então, vamos assistir um pouco desse vídeo institucional. Homenageamos Gabriel Garcia Marques por mostrar no livro 100 anos de solidão o passado sempre presente no futuro. Você, suas filhas e seus filhos merecem uma escola cujas lições em 90 anos de vida estarão sempre presentes no futuro. Farias Brito, 90 anos de educação com juventude. O máximo ontem, hoje e sempre. Agora, sem mais delongas, vamos dar início ao nosso aulão preparatório para a UVA 26.1. Bom, professor James, começamos com você. Então, hoje teremos uma noite repleta de matemática e química. Então, com a palavra, professor James. Isso mesmo, Ulisses. Vamos fazer aqui uma noite de matemática e química bem empolgante, né? Ulisses, antes de eu começar a minha primeira questão, eu queria falar um pouco sobre a prova, a última prova da UVA de 2025.1, né? Último vestibular com esse formato novo da UVA, esse formato de 7 questões para todas as disciplinas, né, pela manhã, e só a redação à tarde. E quem vai fazer a área na qual a química é específica, aí tem o peso 2 da prova, né? Então, essa prova, que agora segue o segundo modelo, esse segundo formato, se nós olharmos para trás, essa última mudança, né, de 2025.1, ela foi uma prova de química fácil, tá? Mas ela foi houve algumas mudanças, se nós tivermos como referência a última prova. Ela foi uma prova, até botei aqui alguns dados, com 2 questões de química geral, 3 de físico-química, que geralmente a UVA gosta mais da química geral, mas ela trouxe 3 questões de físico-química e 2 de orgânica. E aí completa as 7 questões. Essas questões de físico-química, uma de diluição, uma de PIR, uma de cinética, a questão de PIR e cinética é muito conceitual, só os conceitos mesmo, do que é o PIR, do que é o ano, do que é o cátodo, a cinética química também, conceitos. Teve uma de geral, que também poderíamos colocar ali como soluções, também muito conceitual. E de cálculo mesmo, nós só tivemos uma questão, que foi uma questão de diluição na última prova. Tá? Então, a prova de química é uma prova tranquila, é uma prova fácil, e com essa roupagem nova aí da UVA, tendo como visto, né, como comparação, o último vestibular de 2025.1. Então, vamos à nossa primeira questão hoje, tá certo? Deixa eu compartilhar aqui nosso material. Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: a água
é uma substância peculiar e sua molécula possui propriedades anfipróticas. A seguir, estão descritas 3 reações. Aí nós temos aí a reação 1, reação 2 e a reação 3. Aí ele diz, assinale a opção que contém o comportamento da água em cada reação. Então, turma, ele quer que você caracterize e classifique a água como ácido ou base em cada reação dessa, tá certo? É o conceito de ácido e base de Bronsted-Lowry. Antes de fazermos a questão, eu queria que fizéssemos essa revisão dos 3 conceitos de ácido e base mais importantes. Nós temos aqui, ó, a teoria de Arrhenius, tá certo? A teoria de Arrhenius, que diz o seguinte, que é a teoria mais conhecida, né, para ácido e base. A teoria de Arrhenius é aquela teoria que diz que ácido é aquela substância que em solução aquosa libera íon H+. E a base é a substância que em solução aquosa libera OH-. Então, note que o conceito de Arrhenius é um conceito onde a substância tem que estar em solução aquosa e para ser ácido tem que liberar H+, e para ser base tem que liberar OH-. Teoria de Bronsted-Lowry, que é a chamada teoria protônica, ela já diz o seguinte, que ácido é a espécie que doa H+, e base é a espécie que recebe o íon H+, certo? Teoria de Lewis. A teoria de Lewis, ou teoria eletrônica, ela vai dizer o seguinte, que ácido é a espécie capaz de receber o par de elétrons, e base é a espécie que doa par de elétrons. E aí, nesse esqueminha, interessante que ele já colocando o seguinte, ó, que o ácido de Lewis, para você, como é uma classificação um pouco mais complicada para o aluno, mas tem um bisuzinho. São os cátions em geral, né, porque podem receber par de elétrons, e compostos com boro e alumínio. Porque boro e alumínio, geralmente os compostos de boro e alumínio não têm um octeto completo, então eles podem receber o par de elétrons. E a base de Lewis? Os ânions em geral, né, elétron em excesso para poder doar, e compostos com oxigênio e nitrogênio. Dessas 3 teorias, a gente pode dizer que a teoria de Lewis é a mais ampla, porque a teoria de Arrhenius ela é restrita à solução aquosa, o ácido ter o íon H+ para doar e a base OH-, né? Já Bronsted-Lowry já é um conceito mais amplo do que Arrhenius, porque se livra da solução aquosa, mas ainda está preso, ainda está limitado à presença do íon H+, do próton H+. Já a teoria de Lewis, ela já é bem mais ampla. Ela já diz que ácido é quem recebe par de elétrons, base é quem doa par de elétrons. Mas a questão aí é que é a classificação da água como ácido e base dentro da teoria de Bronsted-Lowry. Então vamos dar uma olhadinha. Está aí a primeira reação, ó. NH3 mais H2O, dando NH4 mais OH-. A gente quer saber se a água aí, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha. Se você olhar para a equação, pessoal, dá para observar que o NH3 aqui vai se transformar em NH4+. Então a água ela vai doar o íon H+. Dá para observar? Note que o NH3 vira NH4+. E a água, H2O, ela vira OH-. Como ela está doando o íon H+, ela está atuando como ácido. Tá certo? Eu até coloco os pares conjugados aí, ó, que Bronsted-Lowry tanto comenta, né? A teoria dos pares conjugados. Tá certo? Se a água é ácida, olha o par conjugado dela, o OH- é uma base. A amônia, que é base, porque está recebendo o íon H+, o seu íon, o íon amônio, o ácido daqui, o íon amônio, é seu par conjugado. Lembre que o par conjugado é aquele par, tá certo? Onde a diferença está no hidrogênio. É o par conjugado, é o parzinho onde as espécies se diferenciam pela presença do hidrogênio. Então, a água, na primeira reação, ela está atuando como ácido. Ela está sendo uma doadora do íon H+. Vamos para a segunda equação. Na segunda equação, nós temos o HBr mais H2O, dando Br- mais H3O+. Observe que o HBr, certo? Ele vai virar Br-, então é porque ele está doando o íon H+. E a água, que é H2O, ela se transforma em H3O+. Então ela está recebendo o íon H+. Nesse caso, pessoal, a água está atuando como base. E quem é o par conjugado dela é o H3O+, né? Então, na primeira ela atua como ácido, ela é doadora do próton H+, e na segunda ela é uma base, ela recebe o próton H+. Vamos para a terceira reação? Na terceira reação nós temos o HNO2, o ácido nitroso, em água, dando NO2- e H3O+. Olha a água aqui, ó, H2O, e vai virar H3O+, então ela vai receber
o íon H+, não é mesmo? Então, se ela recebe H+, ela é base. Lembra, quando ela doa o H+, ela é ácido, mas quando ela recebe o íon H+, ela está atuando como uma base. Então, nessa terceira reação, ela também atua como base, tá certo? Lembre aí quem são os pares conjugados, tá bom? Que também daria para você fazer pelos pares conjugados, ó. Na primeira reação, H2O, quem é o par conjugado da água? É o OH-. Você pode fazer pelos pares conjugados, aquele que tiver mais hidrogênio e ácido, o par conjugado com menos hidrogênio e a base. Mas tá aí, primeira reação, a água está atuando como ácido, na segunda base e na terceira base, certo? Gabarito aí, letra A da primeira questão. Excelente, professor James. Bom, ao final de todas as questões, tá? Passarei todo o gabarito, tanto de química como de matemática. Agora, vamos à resolução da primeira questão de matemática. Com você, professor Lucas. Vamos então, pessoal, aqui agora, né, fazer a nossa primeira questãozinha, uma questãozinha que envolve porcentagem, que é uma questão cadeira cativa do vestibular da UF. Tá bom? Vamos a ela? Primeira questão. Jânio compra e vende carros. No último mês, ele comprou e revendeu 2 carros. Um branco, pelo qual pagou R$ 15.000, e o vendeu com um lucro de 15%. E um preto, pelo qual pagou R$ 21.000, mas o vendeu com um prejuízo de 10%. Com relação à transação envolvendo os 2 veículos, qual a situação de Jânio? Deve ficar claro para todos que aí nós temos 2 operações financeiras, né? Nós temos a operação de venda do carro branco e a de venda do carro preto. A venda do carro branco, houve um lucro de 15%. E a venda do carro preto, nós tivemos um prejuízo, vamos dizer assim, de 10%. Carro branco, lucro de 15%, e o nosso carro preto, na venda do Jânio, foi com um prejuízo de 10%. E depois de todas essas operações, a pergunta é muito clara nessa questão, que já foi questão da uva. Se depois dessas operações o Jânio teve ou não prejuízo, teve ou não lucro, se ele empatou, né, nesse jargão popular, em uma transação financeira que é muito utilizada. Então, a gente precisa fazer algumas continhas e é isso que nós vamos fazer agora. Aí nós temos que o carro branco, você deve estar percebendo aí, ele custa R$ 15.000. R$ 15.000 é o preço do carro branco. Tá? Nós temos aqui. E o carro preto custa R$ 21.000. Então, antes, o patrimônio do nosso amigo Jânio é de R$ 15.000 do carro branco, mais R$ 21.000 do carro preto. Então, o patrimônio do nosso amigo Jânio é exatamente de R$ 36.000. Isso é o que ele possuía em patrimônio antes dessa transação comercial. Só que o carro branco, ele foi vendido com 15% de lucro. Esse fato de aumentar 15% da venda está explicitado quando você pega 15.000 aqui, ó, e multiplica por 1,15. Porque 1,15, pessoal, a gente precisa lembrar que é a mesma coisa que 115%. E 115%, o que é que está embutido aqui? Está embutido os 100%, que era o valor do carro antes do aumento, mais os 15% do lucro que ele teve. Então, quando você multiplica um valor por 1,15, você está já embutindo na resposta o valor do carro antes, mais os 15% que ele teve de aumento. E a gente vai calcular aí quanto é 1,15 vezes 15.000 para saber qual foi o valor que o carro branco atingiu. E se você fizer essas contas, nós vamos encontrar exatamente 17.250. Então, esse é o valor do carro. Já o carro preto, ele teve um desconto de 10%, lembra? Ou seja, dos 100% que esse carro valia, como ele teve um desconto de 10%, então o preço do carro agora vai ser exatamente 90% do valor que era originalmente. Ora, mas 90%, como 90% é 90 sobre 100, 90%
vai ser exatamente 0,9. Então, quando você pega R$ 21.000 e multiplica por 0,9, você já está embutindo aí qual é o valor que o carro vai assumir depois desse desconto. Então, se você pegar 0,9 e multiplicar por 21 mil, nós teremos exatamente 18.900. De tal forma que após a transação financeira, os dois carros juntos vão valer 17.250, depois do aumento de 15%, mais 18.900 após o desconto, o prejuízo, vamos dizer assim, de 10%. E essa soma dos dois valores após a transação verdadeira, a transação financeira, vai ser de 36.150. Então, você perceba que o Jânio não foi um bom negociante. Ele poderia ter lucrado mais, mas pelo menos lucrou, porque era 36 mil e passou a ser 36.150. Então, subtraindo esses dois termos, né, o depois do antes, nós vamos ter 150. Ou seja, o nosso amigo Jânio teve, sim, um lucro pequeno, mas lucrou em R$ 150. E é isso daí, meus amigos, que fala a letra C. Jânio ficou com um lucro de R$ 150. Bacaninha? Primeira questão de porcentagem, uma questão cadeira cativa na prova da UFA. Tá bom? O assunto porcentagem. Então, professor James, segunda questão de química, por favor. Compartilhar aqui a tela. De acordo com a reação em equilíbrio, representada pela equação abaixo, fazem-se as afirmações. Olha, nós temos uma reaçãozinha aqui, pessoal. H2 mais CO2 mais 9,9 kcal, dando H2O gasoso mais CO gasoso. A questão envolve equilíbrio químico, mais precisamente a parte do deslocamento de equilíbrio. Outro assunto importantíssimo. Ó, a primeira foi teoria de ácido e base. A gente aproveitou para fazer uma revisão da teoria de ácido e base, tanto para Reynolds, Bronsted e Lewis, mas a questão foi sobre Bronsted. Né? E agora, a gente vai para a questão de equilíbrio químico, tá certo? Nessa de equilíbrio, pessoal, princípio de Le-Chatelier, né, deslocamento de equilíbrio, a gente vai fazer uma breve revisão rapidinho. Quem são os três fatores que deslocam o equilíbrio? Concentração, temperatura e pressão, não é mesmo? Concentração, lembrar que quando a gente aumenta de um lado, o equilíbrio desloca para o outro. E quando você diminui de um lado, o equilíbrio desloca para o mesmo lado, certo? No caso da temperatura, quando se aumenta a temperatura, desloca-se no sentido endotérmico. Quando diminui a temperatura, desloca-se no sentido exotérmico. E o terceiro, a pressão, é que quando se aumenta a pressão, desloca o equilíbrio no sentido menor volume gasoso, ou seja, no sentido menor número de moléculas gasosas. Tem que ser gasosa. E se você diminui a pressão, o equilíbrio desloca-se no sentido do maior volume gasoso, ou seja, o maior número de moléculas gasosas. Agora, se a questão falar de pressão parcial, teve um até no Enem, né? Se a questão falar de pressão parcial, olha, eu vou aumentar a pressão da substância X, aumentar a pressão da substância Y, aí nesse caso é pressão parcial, é porque ele está aumentando a concentração daquela substância. Mas se ele falar só de aumentar a pressão, diminuir a pressão, é a pressão total do sistema, é mexer no volume do recipiente. Tudo bem? Então são os três fatores. Lembrar também que a temperatura é o único desses fatores que altera o valor da constante de equilíbrio, Kc, Kp, certo? Então vamos agora à questão. Diz o seguinte, olha só, item 1. Essa reação, pessoal, ela é uma reação endotérmica. Galera, professor, ele não deu ΔH aí pra gente, deu sim, moçada. Nota que ele mostra aqui a você, ó, H2 mais CO2 mais 9,9 kcal. Ou seja, você tem aqui o calor aqui, ó, na parte do reagente, né? Os reagentes mais o calor. Então a reação ela é endotérmica, esse item aqui é verdadeiro. O item 2. O item 2 diz o seguinte, vamos para a resolução, fica mais bonitinho? Pronto, tá aqui, ó. O primeiro item afirma, ela é uma reação endotérmica? É sim.
9,9 kcal, aquela é uma reação endotérmica. Seu ΔH, se botássemos aqui, mais 9,9 kcal. Então, a reação no sentido direto é endo, no sentido inverso ela é exa. O que é que diz o item 2? O item 2 é o seguinte: se for adicionado CO, o equilíbrio desloca-se para a esquerda. Pessoal, cadê o CO aqui, hein? Ele está aqui do lado do produto, ó. Ele está dizendo, se você adicionar CO, aumentar de um lado, o equilíbrio vai deslocar para a esquerda, vai para o outro. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, aumentei CO, aumenta de um lado, o equilíbrio desloca para onde? Para o outro lado. Isso para a esquerda, esse item aí também é verdadeiro. Vamos ao próximo item, o item 3. O item 3 afirma o seguinte: se aumentar a temperatura, o equilíbrio desloca-se para a esquerda. Você lembra que eu falei sobre a temperatura? Quando se aumenta a temperatura, o equilíbrio se desloca no sentido endotérmico. E se diminui a temperatura, no sentido exa. Então ele diz, se aumentar a temperatura, o equilíbrio desloca para o sentido da esquerda. Pessoal, olha o endo, ó. Nós vimos que a reação ela é endotérmica. Como é que eu sei que ela é endotérmica? Olha os reagentes mais 9,9 kcal. Ele está somado aqui, ó. Se ele tivesse somado do lado do produto, era exa, mas ele está do lado do reagente, ela é endo. Então, se ela é endo no sentido direto, se eu aumentar a temperatura, ele vai deslocar para a direita e não para a esquerda. Porque quando se aumenta a temperatura, desloca-se no sentido endotérmico. Logo, e o endo está para a direita. Então, esse item aí vai estar falso. Mas vamos dar uma olhadinha? Olha só, ele está aumentando, ó, a temperatura, desloca no sentido endotérmico. O item é falso, porque o item afirma que é para o sentido da esquerda, né? E é para o sentido da direita. Próximo item, o item 4. Se a pressão aumentar, o equilíbrio desloca-se para a direita. Vocês lembram sobre a pressão? Eu falei que quando se aumenta a pressão, desloca o equilíbrio no sentido do menor volume gasoso. Vamos dar uma olhadinha aí qual é o lado que tem o menor volume gasoso? Vamos. Se nós observarmos aqui nos reagentes, nós temos 1H2, 1H2 e do lado do reagente. Vamos ao lado do produto, ó. Nós temos 1H2 e 1CO. Também somando em 2V. Eita, professor, os volumes estão iguais de um lado e do outro. Isso. Se os volumes estão iguais, a pressão aí, pessoal, aumentar a pressão ou diminuir a pressão, não desloca o equilíbrio. Tudo bem? Porque os volumes estão iguais. Ou seja, o número de moléculas gasosas está de um lado igual ao lado do outro lado. Então, nesse caso, a pressão não desloca o equilíbrio. Então, esse item aí está dizendo que desloca para a direita, ele é falso. Então, quem são os itens corretos? 1 e 2, letra A de avião. Segunda questão, letra A. Obrigado, professor James. Bom, e antes de passarmos para as questões de matemática com o nosso querido professor Lucas, vamos conhecer um pouco mais da história do Farias Brito, né? Nossas lições são para todas a vida. Vai do bebê até o avô, vai do bebê até o avô. Antes da mamãe dar à luz, bebê tem baby blues. E quando o nosso bebê faz o quê? Faz bico, faz FB, ding dong dum dum. E vem o FB abá, FB abé, FB cresce, 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 vai abrindo os braços, faz bem e faz bonito. Cresce, 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 vai dando os passos, faz bem e faz bonito. É infinito, o pai que traz o filho traz o filho que traz o seu avô. Porque a vida não para de crescer e a gente não para de aprender. Farias Brito. Nossas lições são para toda a vida. E a gente não para de aprender. Vai do bebê até o avô. Bom, já que nossas lições são para toda a vida, então vamos aprender um pouco mais de matemática com esse grande mestre Lucas Carvalho. Professor Lucas, a palavra é com você. Vamos agora para a nossa segunda questão. Vamos lá.
A segunda questão, pessoal, fala de um problema muito corriqueiro para quem mora em Sobral e viaja para Fortaleza. Nós sabemos que nessa viagem existe uma cidade de Sobral para Fortaleza, que fica, vamos dizer assim, no meio. Não é bem no meio, não, mas os viajantes consideram que a cidade de Itapajé ela fica exatamente no meio da distância entre Sobral e Fortaleza, indo pela nossa BR-222. E a questão fala que Matias viaja semanalmente para essa de Sobral para Fortaleza, para visitar sua mãe. E nessa viagem, o Matias percebeu que ele gasta 118 litros de gasolina. 18 litros. Então, para ir de Sobral para Fortaleza, ele gasta 18 litros. E a grande questão é exatamente isso. Onde ele abastece? É melhor abastecer em Sobral? É melhor botar uma parte em Sobral, outra em Itapajé? É melhor abastecer tudo em Sobral? É melhor deixar para abastecer em Fortaleza? Bem, a pergunta é exatamente essa. Qual é a melhor maneira de abastecer? Ou seja, aquilo que vai gerar menos valor financeiro para o nosso amigo Matias. E a questão fala que em Sobral o litro é de R$ 4,55. Em Sobral o litro é de R$ 4,55. Em Fortaleza já é R$ 4,10, é mais barato. E em Itapajé, R$ 4,30. Porém, ele vai ir e voltar. Porque a questão fala que o carro vai sair de sua casa, vai até a casa da sua mãe e retornará à sua casa em Sobral. Então, vai ser um trajeto, pessoal, de ida e volta. Se é um trajeto de ida e volta, serão 18 litros para ir e 18 litros para voltar. Então, ele precisará apenas de 36 litros. Isso já me chama a atenção que a letra C propõe que ele coloque 18 litros em Sobral, 9 litros em Itapajé e 18 litros em Fortaleza. Se você somar a quantidade de litros aqui, ela vai ultrapassar a quantidade necessária, gerando um gasto também desnecessário, porque 18 mais 9 mais 18 vai dar 45. E ele só precisa de 36. Então, de cara aqui, eu já elimino a letra C. Restaram 3 letras, A, B e D. E a gente vai fazer um estudo agora. Qual dessas 3 é mais vantajosa financeiramente para o nosso amigo Matias? Então tá aí. A letra A diz que é 9 litros em Sobral e 27 litros em Itapajé. Aí eu vou calcular aqui, pessoal, com vocês, quanto é que ficaria esse gasto. Vim aqui na letra A. 9 litros em Sobral implica pegar 9 e multiplicar por 4,55. Vai dar 40,95. Mais 27 litros em Itapajé implica pegar 27 e multiplicar por 4,30. Porque o preço do combustível em Itapajé é 27 vezes 4,30, que é o preço do combustível em Itapajé, dando exatamente 116,1. Se você somar isso tudo, né, você vai ter o gasto para ir e voltar de Sobral para Fortaleza. E esse gasto proposto pela letra A vai ser de R$ 157,05. Então, se a proposta for pela letra A, esse vai ser o gasto, R$ 157,05. Note aqui que não fere aquela ideia. São 9 litros em Sobral, 27 em Itapajé, 9 mais 27 dá 36, e 36 são 18 litros para ir, 18 litros para voltar, está tudo perfeito. Bem, mas vamos ver se a B é mais vantajosa financeiramente. A B diz, serão 18 litros em Sobral, 18 litros em Sobral e 18 litros em Sobral e 18 litros em Fortaleza. Vamos lá. 18 litros em Sobral vai ficar 18 vezes 4,55, que é o preço do litro em Sobral. Vai dar 81
81,9. 81,90. E 18 litros em Fortaleza, 18 litros em Fortaleza, vai me dar o quê? Vamos ver, vamos fazer as contas. 18 litros em Fortaleza fica 18 vezes 4,10, que é o preço da gasolina em Fortaleza. Né? Isso daqui vai dar 33,8. Mais aqui, né? Somando isso daí, 81,9 mais 73,8 vai dar R$ 155,70. Olhe que a proposta da letra B, você já percebe que foi mais vantajosa financeiramente para o Matias. É melhor ele fazer isso, por enquanto. A letra C nós já vimos que não faz sentido, porque vai ultrapassar a quantidade de litros necessária e vai ter um gasto desnecessário, então, em litros. Não é isso? Agora vai para a letra D. O que é que diz a letra D? A letra D diz assim, que é melhor, segundo ele, fazer o seguinte, ser 9 litros em Sobral, 9 litros em Itapajé, 9 litros em Sobral, 9 litros em Itapajé, e 18 litros deixa eu me ver, em Fortaleza. Nesse caso, é mais vantajoso? Vamos ver. 9 litros em Sobral, nós já fizemos as contas. 9 litros em Sobral é 9 vezes 4,55. Isso aqui dá 40,95. 9 litros em Itapajé. Bem, 9 litros em Itapajé é 9 vezes 4,3. 9 vezes 4,3. Eu estou fazendo as continhas aqui, juntamente com vocês. Isso vai dar 38,7. E 18 litros em Fortaleza, isso vai implicar exatamente na seguinte conta. Você vai pegar 18 e multiplicar por 4,10. Isso aqui vai dar 73,8. 73,8. Para saber o gasto, vamos somar essas três parcelas. 73,8 mais 38,7 mais 40,95. Isso vai dar 153,45. O que é que nós percebemos? Que das propostas apresentadas nos itens, aquela que gera menor valor a ser pago pelo Matias é a letra D, R$ 153,45, que é exatamente o que marca, né, a letra D, 9 litros em Sobral, 9 litros em Itapajé e 18 litros em Fortaleza. Um comentário adicional. A prova da uva, nas últimas edições, tem se mostrado trabalhosa no quesito quantidade de cálculos necessárias para fazê-la. Tá? Então, fique atento a isso. Como a prova da uva é uma prova que, na sua estrutura, existem poucos espaços para você resolver contas, você tem que ficar atento que você vai precisar, na prova toda, mesmo que seja em outra disciplina, aproveitar o espaço que tem lá para você fazer suas continhas. A prova da uva, nas últimas edições, tem se mostrado exatamente com esse perfil. Uma prova com contas. Então, fique atento a isso daí. Ok? Pronto, maravilha, professor Lucas. Antes de darmos continuidade, vamos assistir mais um vídeo institucional, tá? Farias Brito, o máximo em medicina. Saíram os resultados de 2 vestibulares para medicina da Unicristos. No primeiro, foram ofertadas 98 vagas e todas as 98 foram preenchidas por alunos do Farias Brito. O segundo vestibular da Unicristos para medicina tinha 50 vagas e todas as 50 vagas também foram conquistadas pelo Farias Brito em medicina. Farias Brito máximo em medicina. Bom, agora vamos dar continuidade às nossas questões. Sendo assim, vamos para a questão número 3 de Química. Em seguida, faremos a questão 3 de Matemática. Com você, professor James. Pronto, ótimo. Vamos aqui à nossa questão de número 3.
Ó, questão 3 é uma questão de cálculo estequiométrico, um assunto importantíssimo. O vestibular da UVA gosta muito, né? E diz o seguinte: olha só que questão bacana. É uma questão que vai juntar três casos especiais na estequiometria: a ideia das reações sucessivas, o rendimento e pureza. É uma questão fantástica, né? Que ela junta três coisinhas, a gente faz uma revisão de cálculo estequiométrico enorme, justamente com seus casos especiais numa questão só. Olha que questão legal. E diz o seguinte, ó: para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um material bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfarelita, que é o sulfeto de zinco, de pureza 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80%, nesta sequência de equações químicas. Aí ele fornece duas equações aqui para a gente. Considere as massas molares. Aí dá as massas molares de cada composto aqui presente, pessoal. Sulfeto de zinco, 97 gramas por mol, O2, 32, óxido de zinco, 81, o dióxido de enxofre, 64 e por aí vai. Nós não vamos precisar de todos, mas ele fornece. Lembrando que é porque essa questão é uma questão legal para revisar toda a estequiometria, mas a UVA, esses dados vêm no início da prova, tá? Você vai lá no início da questão, da prova de química, e ele dá lá as massas atômicas do zinco, do enxofre. Aqui ele já forneceu a massa molar, né? Na questão, certo? Mas a UVA fornece nos dados que vem no início da prova. Tudo bem? Aí ele pergunta: que valor máximo de massa de zinco metálico em quilograma será produzido a partir de 100 kg de esfarelita? Então, pessoal, eu vou anotar aqui o que ele forneceu para a gente. Primeiro, ó, ele está pedindo valor máximo de massa de zinco em agente de quilograma. A pedida dele é o quilograma de zinco. Essa é a pedida dele. E o que é que ele está dando para a gente? Ele está dizendo para a gente que está sendo usado, está se usando 100 quilos de esfarelita, ZNS. Tudo bem? Só que desses 100 quilos de esfarelita, a pureza, o que é puro, é 75%. Então não são esses 100 quilos que vão reagir, só 75% dele. E disse que o rendimento total aqui do processo é de 80%. Olha que maravilha, certo? Então vamos recapitular. Ele pede a massa do zinco aqui, ó, do zinco metálico, em quilograma, quando se usa 100 quilos de esfarelita. Então, aqui a pergunta dele, ó, pessoal. Se eu usar 100 quilos de esfarelita, qual é a massa de zinco em quilograma? Sabendo que a pureza desse é 75%, tá certo? E que o rendimento é de 80%. Então, desses 100 quilos, só reage 75%, pessoal. Tudo bem? O só reage o que é puro, o que é impuro não reage. E lembrando que o rendimento do processo é 80%. Visto isso, vamos à questão? Vamos lá, para a sua resolução. Pronto, aqui as duas reações. Lembre-se, ó, ele está dando ZNS e pedindo zinco. Está dando 100 quilos desse cara aqui e pedindo a massa desse. Um detalhe importante, ó, o ZNS, o sulfeto de zinco, está na reação de cima. E o zinco aqui, que ele está pedindo a massa, está na reação de baixo. Então eles precisam ficar na mesma reação, pessoal. Tudo bem? Todo mundo entendeu? A massa, ele está dando a massa de sulfeto de zinco, o sulfeto de zinco está na primeira reação. E o zinco metálico está na segunda reação. Então eles têm que ficar na mesma reação, então nós vamos somar. Isso é o que nós chamamos de reações sucessivas ou reações consecutivas. Só que para somar essas duas reações, minha gente, ó, nós precisamos olhar aqui o nosso intermediário. O intermediário tem que se cancelar. O que é o intermediário? O intermediário é aquele composto que é produto na primeira e reagente na segunda. E para ele se cancelar, observa que o meu intermediário, ó, é o ZNO. Só que aqui eu tenho 2 ZNO e aqui eu só tenho 1. Tudo bem? Então eu tenho que cancelar um e o outro. A gente precisa, ao somar as duas reações, cancelar os intermediários. Então, professor, o que você vai fazer?
Ora, se eu tenho 2NO aqui e aqui eu só tenho 1, eu vou multiplicar a equação de baixo por 2. Vamos fazer isso? Aqui, ó, vou multiplicar por 2. E aí você multiplica todos os compostos presentes na equação. Agora nós já podemos somar, porque eu tenho 2NO aqui em cima e 2NO embaixo. Lembre-se que nós temos que somar, porque o sulfeto de zinco e o zinco tem que ficar na mesma equação. Somando, olha só, vou cancelar, cancelei, pessoal. E aí você somou, pronto, tá aqui, ó, 2NS, 3O2, 2CO ficou do lado do reagente. Olha, 2 zinco mais 2 CO2 mais 2 dióxido de enxofre, né? 2 SO2 do lado do produto. Beleza? A relação, lembre-se, é massa-massa. Ele disse que dava 100 kg de sulfeto de zinco e queria saber a massa de zinco. Não é isso que é? Então, a relação de massa-massa só vai me interessar esse cara aqui e esse aqui. Então, vamos lá, mais um clique. Relação de massa-massa. Nós temos, então, ó, a massa molar do sulfeto de zinco, ele deu na questão, é 97, e a massa molar de zinco é 65. Como são 2 mols de um e 2 mols do outro, eu coloquei aqui, ó, 2 vezes 97 e 2 vezes 65. Tá aí, pessoal, os dados, as massas molares em cima. Embaixo vem a pergunta dele. Lembra que ele está usando quanto? 100 quilos de sulfeto de zinco. E que é a massa de zinco? Então, ó, 100 quilos de sulfeto de zinco. Qual é a massa de zinco? É X. Professor, e esse 0,8 aqui é o rendimento, pessoal. Lembre-se que, ó, o nosso rendimento, porque essa massa 2 vezes 65, isso se o rendimento fosse de 100%. Mas a reação, né, ele disse para a gente que o processo rendeu 80%. Então não vai dar 2 vezes 65, vai dar 2 vezes 65 vezes 0,8. Olha onde é que eu estou colocando o rendimento, ó, em cima do lado direito. E lembrando que desses 100 quilos aí, só reage 75%. Pode deixar eu multiplicar logo por 75. Tá aí, ó, 0,75. Não é mesmo? Olha aqui onde é que está o meu rendimento e olha onde é que está a minha pureza, ó. E 0,75 vezes 100 vai dar 75. Agora eu multiplico em x, isolando x, vamos ver como é que fica? X fica igual a, pronto, já isolei, ó, 75 vezes 2, vezes 65, vezes 0,8, sobre 2 vezes 97. Tudo bem? Esse 2 com 2 eu poderia já ter cancelado, né? Mas deixei ele aqui para cancelar agora. Quando você fizer essa multiplicação e dividir por 97, você vai encontrar 40,2 kg. O professor já encontra em quilograma? É, pessoal, porque o grama com grama aqui vai embora. E a resposta que você encontra já é em quilograma. Resposta, aproximadamente 40, letra C de casa, é a questão de número 3. Tudo bem, professor Ulisses? Tudo bem, professor James. Excelente. Agora, vamos para a terceira questão de matemática, tá bom? Então, é com você, professor Lucas. Fique à vontade, tá? Vamos agora para a nossa terceira questão. A terceira questão diz que de um grupo de 5 pessoas, a saber, as meninas Maria e Raimunda e os meninos João, José e Joaquim, serão sorteadas 2 pessoas, dentre todas as possibilidades, enquanto ocorre de uma menina e de um menino serem sorteados. Professor, eu não estou entendendo a questão, não. O que ele está dizendo? A questão está dizendo, pessoal, que existem 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, existem 2 meninas, a Maria e a Raimunda, e 3 meninos. E ela está dizendo também que dessas 5 pessoas serão sorteadas 2. Ou seja, nós vamos escolher das 5, 2. Das 5, nós vamos agrupar 2. Vamos escolher 2. Então, das 5 pessoas que nós temos, nós vamos escolher 2. E de quantas formas isso é possível? De ter 5 pessoas e escolher 2? Bem, problemas de escolha, isso me remete àquela ideia de combinação, de arranjo. E já percebemos aí que a ordem não importa. Porque o que vai diferenciar exatamente o uso da combinação e do arranjo é exatamente isso, se a ordem importa ou não. Como é que eu vou fazer isso?
pegando uma situação. Não são 5 pessoas, eu não quero escolher 2. Se das 5 eu quero escolher 2, vamos fazer um teste. Imagina que eu escolhi a Maria e a Raimunda. Desculpa, a Maria e o João. Mude a ordem. Se eu escolher o João e a Maria, eu mudei a ordem da escolha, mas continuam sendo as mesmas 2 pessoas, o João e a Maria. Isso me leva a crer que a ordem da escolha não vai alterar a minha escolha. Eu escolhi João e Maria, mas se eu tivesse escolhido Maria e João, seriam as mesmas pessoas. Então, esse é um típico problema de combinação. E ele quer que de todos os casos possíveis, eu tenho 5 pessoas, eu quero escolher 2, eu quero saber de todos os casos possíveis, qual é a porcentagem de todos esses casos eu ter a Maria, o João, ou a Maria e o José, ou a Raimunda e o Joaquim, ou seja, tem um homem e uma mulher. Ok? E é isso que a gente vai fazer agora. É um problema de combinação, como nós percebemos, e nós sabemos que a combinação de N elementos escolhido P a P é dado por essa situação. Aqui vale só um alerta. Na verdade, são 2 meninas e 3 homens. E qual o cuidado que eu tenho que ter? Como ele quer a porcentagem, é como se ele estivesse querendo que você calculasse a probabilidade de todos os casos possíveis a dupla ser formada por um homem e por uma mulher. Então, como é uma probabilidade, né, eu quero saber a chance disso acontecer, a porcentagem disso acontecer, quando a gente calcula a probabilidade, a gente tem que entender que é exatamente a razão entre os casos favoráveis sobre o total de casos, que também é chamado de espaço amostral. E o que seria esse total de casos, que é o espaço amostral? É o total de escolhas possíveis. Ou seja, sem considerar que seja homem, menino ou menina. Você vai considerar agora todas as possibilidades, incluindo homem, menino, menino, ou então menina e menina. E isso vai ser calculado aqui, ó. Esse é o meu total. Dos 5 que tem, eu quero escolher 2, sem importar se é menino ou menina. Tá? Ou pode ser menino, menina, menina e menino, pode ser menino e menino, menina e menina, todos os casos. E você vai aplicar diretamente na fórmula. Quando você aplica diretamente na fórmula, você obtém exatamente essa expressão. E essa expressão, pessoal, nós sabemos que 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E você notou que eu parei exatamente no 3 fatorial, porque o P é 2, 5 menos 2 na fórmula vai dar 3 fatorial. E 2 fatorial aqui. O P é 2 e o N é 5. Cancelando 3 fatorial com 3 fatorial, nós teremos 20 em cima, 2 fatorial é 2, e 20 sobre 2 dá 10. Ou seja, tendo 5 pessoas e eu quero escolher 2, isso pode ser feito de 10 maneiras diferentes. De 10 maneiras diferentes. Agora, dessas 10 maneiras, quantas dessas duplas, dessas 10 duplas, vão ser formadas por menino e menina? E aqui eu vou para a segunda parte. E essa segunda parte vai ser os casos favoráveis. Ou seja, das 2 meninas que tem, que é a Raimunda e a Maria, eu quero escolher uma. E dos 3 meninos que tem, o José, o Joaquim e o João, né? Eu quero escolher um. E pelo princípio fundamental da contagem, depois dessas escolhas, eu multiplico. Lucas, e como é que eu faço isso? Aplicando a fórmula 2 vezes. Você vai multiplicar, vai pegar a fórmula com o N2 e o P1, aplica, depois aplica a fórmula para o N3 e o P1. E fazendo as continhas, você vai encontrar que na primeira vai dar 2 e na segunda vai dar 3. E 2 vezes 3 é 6. O que é que significa esse 6, mais uma vez? Que das 10 duplas que eu posso formar, das 10, tem 6 delas que é menino e menina, que é o que ele quer. São os casos favoráveis. Ou seja, dos 10, 6 atendem ao problema, que é ser menino e menino. E 6 sobre 10, nós sabemos que isso é a mesma coisa que 60 sobre 100. Eu
Eu multipliquei em cima e embaixo por 10, notaram? E 60 sobre 100, nós sabemos que é 60%. Então, a probabilidade de ter 5 pessoas e dessas 5 pessoas formar duplas, onde dessa dupla, uma dessas pessoas vai ser menina e a outra vai ser menina, vai ser exatamente 60%. Bacana? E é isso que diz exatamente a letra C. Terceira questãozinha de probabilidade e combinação, né? Bacaninha, que também é muito cobrada no vestibular da UFA. Espero que você tenha entendido. Ok, professor Lucas, muito obrigado. Bom, e antes de partirmos para a quarta e última questão, tanto de química como de matemática, gostaria de ressaltar que o Farias Brito é o primeiro lugar do Brasil no Enem em 9 anos consecutivos. Ser o colégio preferido pelos cearenses nos enche de muito orgulho e gratidão. Um reconhecimento que nos traz a certeza de quanto tem valido a pena dedicar 90 anos à formação de gerações de estudantes. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saiu o resultado do Enem. Farias Brito, primeiro lugar do Brasil no Enem nos últimos 9 anos. Farias Brito, 90 anos de educação com juventude. Maravilha, Farias Brito, 9 anos consecutivos em primeiro lugar no Enem. Bom, professor James, chegamos na quarta e última questão de química. O que é que você traz para a gente? Opa, professor Ulisses, vamos lá, vamos para a nossa última, química orgânica. Tá faltando uma questãozinha de química orgânica, né? Ó, nós resolvemos uma que era de conceitos de ácido e base, que é uma de química geral, né? Ou inorgânica ali. Uma de físico-química, que era o equilíbrio químico. Uma de cálculo químico, de cálculo estequiométrico. E agora vamos para a última de química orgânica, tá? Ok. No vestibular anterior da UVA foram 2 questões de orgânica que apareceram. Uma de nomenclatura, uma nomenclatura de 2 hidrocarbonetos, para ser mais preciso, de 2 alcanos, bem simples. E uma outra questão que era uma reação química, era uma reação orgânica, era uma desidratação intermolecular. Mas o camarada não precisava conhecer a reação não, sabe, Luiz? Ele só tinha que reconhecer as funções orgânicas, que eram 2 álcools que juntavam, né, desidratavam e geravam éter e água. Mas ele já dava a reação, era só para reconhecer as funções orgânicas lá presentes. Vamos para a nossa questão? Deixa eu compartilhar aqui. Questão 4 diz o seguinte: a carvona é o componente ativo principal do óleo de hortelã, sendo responsável pelo aroma característico de menta, enquanto que a vanilina é o principal componente da essência de baunilha. Abaixo estão representadas as estruturas desses 2 aromatizantes largamente empregados. Aí nós temos à esquerda a estrutura da carvona e à direita a estrutura da vanilina. Sobre essas 2 substâncias foram feitas as seguintes afirmações. Ele dá aí para a gente 5 afirmações. E ele quer saber quem são as corretas. A UVA gosta muito desse tipo aí de verdadeiro ou falso, as afirmações para ser analisada cada uma, tá bom? A UES também tem essa pegada. E o legal disso é porque a gente dá para fazer uma grande revisão de química orgânica. Mas vamos acelerar um pouquinho. Eu vou passar aqui para as imagens, mas estou aqui com o nosso PDF, né, que se encontra aí no Drive, tá certo? Das descrições. Então, vou lendo aqui e, juntamente com os desenhos, com as estruturas, nós vamos ver se os itens estão verdadeiros ou falsos, as afirmações, tá bom? A afirmação 1 diz o seguinte, deixa eu pegar aqui. As 2 moléculas são aromáticas, unsaturadas e heterogêneas. Dando uma olhadinha, galera. As 2 moléculas são aromáticas? Não, né, pessoal?
só a vanilina é aromática. Olha a presença aqui do anel benzênico, né? Tá certo? Você tem aqui esse hexágono com as 3 duplas alternadas. Presença aí da aromaticidade. Já na carvona, nós não temos essas 3 duplas alternadas aqui, tá bom? Então, o item se torna errado. Ele diz que as 2 moléculas são aromáticas, insaturadas e heterogêneas. Não, só a vanilina é aromática. Ambas são insaturadas? São, porque elas encontram-se aqui a ligação pi entre carbonos, né? E heterogênea? Não, heterogênea também só a vanilina. Olha a presença aqui do heteroátomo entre carbonos. A carvona até tem oxigênio, mas não se encontra entre carbonos, não se encontra na cadeia esquelética. Então, a afirmação 1 é falsa. Vamos para a afirmação 2. O que é que diz a 2? A carvona apresenta temperatura de ebulição superior à da vanilina. Galera, quando a gente vai olhar a temperatura de ebulição de compostos assim orgânicos, a gente começa analisando 2 coisas. Primeiro, o tamanho da molécula e segundo, as forças intermoleculares. Tudo bem? E lembre-se, quanto maior o tamanho dessa molécula, maior a sua temperatura de ebulição. E quanto maior a força intermolecular que ela faz, também maior a sua temperatura de ebulição. Ok? Então, se nós olharmos aqui primeiro para o tamanho, observe que a carvona e a vanilina, elas são muito parecidas. Ó. O tamanho é praticamente o mesmo. Se nós só olhássemos aqui a quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio, ia dar uma massa molar muito próxima. Então, aí o que vai definir o ponto de ebulição não é bem o tamanho. Agora, vamos olhar a força intermolecular. Então, de termo de tamanho, está praticamente aproximada, né? As massas molares muito próximas. Agora, vamos olhar a força intermolecular. Observe que a vanilina, pessoal, apresenta uma hidroxila aqui, ó, ligada ao anel aromático, nós chamamos até de fenol. Já a carvona não tem a hidroxila. A presença dessa hidroxila, pessoal, me diz que a vanilina faz ligação de hidrogênio entre si. Lembra que a ligação de hidrogênio é aquela força intermolecular forte, podemos dizer assim, né? E quando você tem o hidrogênio ligado a flúor, né? O chamado H-FON, o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. Então a vanilina ela tem o H-FON. O que é o H-FON? É o hidrogênio, pessoal, tá certo? Quando você tem o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. Bom? É o chamado H-FON. E olha a presença aqui, ó, do hidrogênio com oxigênio. Então a vanilina, ela faz ligação de hidrogênio entre si. A carvona não faz. Mas, professor, ela tem um oxigênio aqui. Tem, mas não está com hidrogênio com ele, né? Não tem o hidrogênio ligado a ele. Então a vanilina, por apresentar esse OH, ela faz ligação de hidrogênio, ela tem um ponto de ebulição maior do que a da carvona. Então esse item aí, ele está falso. Porque ele diz que a carvona apresenta temperatura de ebulição superior à da vanilina. Falso. A vanilina tem temperatura de ebulição superior à carvona. A presença do OH me diz que ela faz ligação de hidrogênio, que é uma força intermolecular forte, né? Comparada ali com o dipolo induzido, comparado com o dipolo-dipolo, ela ganha, tá certo? Vamos à afirmação 3. A 3 é o seguinte: na vanilina estão presentes as funções fenol, éter e aldeído. Olha só, vou dar um clique, ó. Olha o éter, olha o fenol e olha o aldeído. Esse item aí está correto. 1 e 2 falso, o 3 é verdadeiro. Vamos ao item 4. Somente a carvona possui atividade óptica. Pessoal, um dos critérios para ter atividade óptica é ter a presença do carbono quiral ou carbono assimétrico. Aquele carbono que tem os 4 ligantes diferentes, não é mesmo? E se nós observamos aqui a vanilina, olha, os carbonos presentes, por exemplo, no seu anel aqui, pessoal, todos são sp2. Então não pode ser quiral. O carbono quiral ele tem que ser um carbono sp3, com 4 ligações simples, né? E os 4 grupos diferentes. Esse carbono aqui também não é quiral, porque ele é um carbono que tem dupla, é um carbono de hibridização sp2. Temos esse carbono aqui, CH3 aqui, ó. Esse é sp3, mas tem 3 hidrogênios ligados a ele. Então a vanilina está descartada, ela não apresenta atividade óptica. Mas a carvona, vou dar um clique aqui, ó, pronto. Esse carbono bem aqui, ele é um carbono quiral. Professor, ele tem os 4 grupos aí diferentes? Tem, ó. Ele tem esse grupo aqui de baixo, ó. O hidrogênio. Mas, professor, aqui no ciclo dele, eu não tenho carbono aqui e aqui, não são iguais? Não é assim, meu querido. É porque quando você vem aqui subindo aqui no sentido anti-horário, ó,
note, eu vou até fazer um corte aqui, ó. Note que esse grupo aqui da direita é diferente do grupo da esquerda. Tudo bem? Aqui nós temos uma carbonila, um grupo cetona. Esse lado já não tem. Esse carbono aqui já está entre... Você tem uma dupla aqui entre esses dois carbonos. Então, esse lado da direita é diferente do lado da esquerda, quando eu faço esse corte aqui, ó. Então, ele tem 4 grupos diferentes. Esse carbono, ele é um carbono quiral. Então, se a carbono apresenta esse carbono quiral, ela tem atividade óptica, o que torna o item 4 um item verdadeiro. Vamos ao último item, o item 5. O item 5 diz assim: a vanilina, além de ter caráter ácido, é mais solúvel em água do que a carvona. Pessoal, a vanilina tem caráter ácido? Tem, né, meninos? O fenol, tá? Anota aí para não esquecer, ó. Quem é que tem caráter ácido na química orgânica? Ácido carboxílico, fenol, enol e ácido sulfônico. Ácido sulfônico não é muito comum, certo? Quem são os mais comuns? Ácido carboxílico e fenol. Tá bom? Então, quem é que tem grupamento? Quem é que é ácido na química orgânica? Ácido carboxílico, o nome já está dizendo, né? O fenol e o enol. E quem é que tem caráter básico? Vamos aproveitar as aminas. Então, a vanilina, ela tem caráter ácido. Ela apresenta o grupo fenol. E ela é mais solúvel do que a carvona em água? É, pessoal. Olha a quantidade de oxigênio que ela apresenta. 1, 2, 3. Isso dá uma maior polaridade à molécula. Logo, ela se torna mais solúvel em água do que a carvona. Tá certo? Por ser mais polar, pela presença aí desse elemento tão eletronegativo como é o oxigênio. Tá certo? O que torna esse item 5 um item verdadeiro. 1 falso, 2 falso, agora 3, 4 e 5 verdadeiro. Letra D de dado. Tá aí a nossa última questão. Professor Ulisses, química orgânica na veia. Excelente, professor James. Bom, agora vamos dar continuidade também à nossa quarta e última questão de matemática, tá bom? Com a palavra, professor Lucas. Vamos lá, meu amigo Ulisses. Vou compartilhar mais uma vez aqui. Vamos agora para a nossa quarta questão. Quarta questão. A questão fala o seguinte: que uma empresa pagou pela exibição de um comercial em uma grande rede de televisão. Uma empresa pagou pela exibição de um comercial em uma grande rede de televisão. Pelo contrato, o comercial deve ser exibido a cada 50 minutos, em um período de 24 horas. Então, lá vai. Em um dia de 24 horas, né? Esse comercial tem que passar a cada 50 minutos. Passou-se uma vez o comercial, depois de 50 minutos vai passar de novo. Depois de 50 minutos vai passar de novo. E assim sucessivamente, no período de um dia, de 24 horas. Tá? A questão falou que a primeira exibição aconteceu às 13 horas. Às 13 horas, vim aqui, da quarta-feira. 13 horas da quarta-feira. E pergunta em qual dia será a sua última exibição. Não só o dia, mas em que horário desse dia vai ser a última exibição. Bem, uma coisa eu tenho certeza, né? Se o período vai ser de um dia e começou a primeira exibição do comercial às 13 horas da quarta-feira, só vai fechar um dia na quinta-feira. Então, com certeza, a última exibição aconteceu na quinta-feira. Não é à toa que todos os itens, todos eles, estão aqui na quinta-feira. Não é isso? Todos os itens estão na quinta-feira. Quinta-feira, quinta-feira, quinta-feira e quinta-feira. Lembrando que o primeiro foi na quarta-feira, às 13 horas. Como o contrato foi feito para um dia, vai terminar na quinta-feira. Tudo bem? Mas em que horas? Essa é a grande pergunta. E é isso que a gente vai fazer agora. Ó. Primeiro, são 24 horas de contrato. Cada hora tem 60 minutos. Então, quantos minutos vai ter exatamente nesse dia? Eu vou pegar 24, multiplicar por 60, então eu tenho 1.440 minutos. Então, nesses 1.440 minutos, eu vou colocar todas as propagandas. Todas.
A primeira exibição aconteceu às 13 horas da quarta-feira. Como a cada 50 minutos acontecerá um comercial, teremos os tempos das apresentações exatamente nesse formato. No tempo zero foi a primeira exibição, que corresponde às 13 horas. 50 minutos depois, a segunda exibição. 50 minutos depois, a terceira exibição. 150 minutos depois, a quarta exibição. Então, note que as exibições estão aumentando de 50 em 50 minutos. Então, isso aqui está formando uma PA. Uma PA de razão 50. Ora, se é uma PA de razão 50, então, nessa lista, só pode aparecer múltiplos de 50. Lucas, mas eu não tenho um dia para fazer todas as apresentações do comercial? Tem. Lucas, um dia não é 1.440 minutos? É. Então, essa interrogaçãozinha bem aqui que apareceu, eu acho que é exatamente o tempo onde vai aparecer a última apresentação do comercial. É verdade. Então, o Lucas aqui vai ser 1.440, porque é um dia... Pois é, pessoal, isso não é verdade. E por que não é verdade? É porque nós já tínhamos dito que essa sequência aqui é uma sequência de termos em PA de razão 50. E 1.440 não se enquadra nessa PA, porque não é múltiplo de 50. Então, 1.440 não pode ser o último tempo de exibição. Porque o último tempo de exibição tem que ser múltiplo de 50. E o múltiplo de 50 mais próximo de 1.440, que não supera 1.440, é o 1.400. Então, essa interrogaçãozinha aqui é 1.400. Então, depois de 1.400 minutos é que vai rodar a última propaganda contratada nessa televisão. E 1.400 minutos, para eu descobrir quantas horas isso representa, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar esse 1.440 e dividir por 60. Quando eu pego 1.440 e divido por 60, o que eu vou descobrir aqui no quociente é exatamente quantas horas cabem dentro de 1.400. E eu vou dividir esse 1.400 por 60 para saber isso. E isso vai dar 23. E 23 vezes 60, 23 vezes 60, vai dar 1.380. E 1.400 menos 1.380, isso vai dar exatamente 20. Vamos interpretar esse resultado. O que está dizendo aí? Ele está dizendo o seguinte, que a última apresentação do comercial vai acontecer 1.400 minutos depois da primeira. 1.400 minutos, transformando isso para hora, eu dividi por 60. Quando eu divido por 60, a parte inteira, que é o quociente, vai dar 23. Ou seja, o último comercial vai acontecer 23 horas depois da primeira. Se fosse 24 aqui, no lugar do 23 fosse o 24, então a última apresentação seria 24 horas depois da primeira. A primeira foi às 13 horas da quarta-feira. Então, a última seria às 13 horas da quinta-feira, se fosse 24. Mas como não é 24, então não vai ser 13 horas. Porque como o resto aqui é 20, isso está me dizendo que está faltando 40 minutos para fechar a hora que daria exatamente 24 horas. Ou seja, não chegou às 13 horas do outro dia, porque ficou faltando 40 minutos para fechar a hora, pois o resto é 20. Então, isso me garante que a última apresentação nós já sabíamos que seria na quinta-feira. Já seria na quinta-feira. Mas na quinta-feira, que horas? 40 minutos antes de fechar uma hora.
E antes de fechar 1h40, vai dar exatamente às 12h20. Porque 13 horas daria 24, tudo bem? 23 horas menos do que 24. Resta 20. Falta 40 para fechar 1h e fechar 24. Então, como eu já tenho 20, então acontecerá a última apresentação na quinta-feira, às 12h20. Olha que questão bacaninha de visibilidade, não é? E isso me garante que a resposta é a letra D, 12h20. Pessoal, no mais, desejo a todos uma excelente prova no domingo agora que se avizinha, dia 7 de dezembro. Um grande abraço, estamos aqui na torcida. Um abraço. Bom, antes de encerrarmos, gostaria de informar que o Farias Brito é primeiro lugar no vestibular 2025.2 da Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA, com maior número de primeiros lugares, de 24 primeiros lugares de 31 cursos ofertados pela UVA. Então, assim, bastante coisa, hein, professores? Então, falamos com propriedades nessa noite de hoje, não é isso mesmo? Bom, chegamos ao fim da primeira noite, né, do Vestibular no Ar, preparatório para a UVA 2026.1. Mas antes de encerrarmos, gostaria de deixar o meu boa noite, meu muito obrigado ao professor Carlos James e Lucas Carvalho, 2 grandes mestres aqui do nosso colégio. E eu gostaria que vocês também deixassem aquele recadinho final para os nossos alunos, para os nossos ouvintes, né, que ficaram conosco até agora e para os alunos de todo o Brasil. Bem, meu amigo Ulisses, é um prazer mais uma vez estar aqui, né? Farias Brito, desde que chegou na região norte, vem só dando alegrias, descobrindo o potencial dos nossos alunos, tanto de Sobral como toda a região. Isso nos enche de alegria, haja visto os resultados que acontecem ano após ano. Então, mandar um abraço aqui todo especial a todos os professores do Farias Brito, desde o infantil até o pré-vestibular, e em especial a todos os professores de matemática que trabalham na escola, tá? Então, um grande abraço, um grande beijo, estamos aqui na torcida. Obrigado, Ótimo, também professor. queria mandar um abraço a todos. Lembrar que nós temos um aulão para a UVA na quarta-feira, na escola, às 19 horas, né? 18 horas, às 6 horas da tarde. Às 18 horas, um aulão, né, de todas as disciplinas, os livros, devem se falar os resumos, as obras, e aí a gente se encontra mais nesse momento, nesse aulão, lá do Farias Brito para a UVA, para o vestibular da UVA. E estaremos nos campos, né, professor Lucas? Também daqui dando aquele último apoio aos nossos alunos, tá bom? Um beijo, satisfação, prazer imenso estar por aqui. Obrigado, professores. Antes de encerrarmos, gostaria também de passar o gabarito da nossa noite, né? Então, para quem chegou agora ou para quem chegou na metade, bom, em Química, na questão 1, nós temos como alternativa correta a letra A. Na questão 2 de Química, temos a alternativa A também, certo? Questão 3, questão correta, item correto, item C. E na quarta e última questão, item D. Correto, professor James? Corretíssimo, você está aprovado, Ulisses. Muito obrigado, professor. Agora vamos passar também o gabarito de matemática. Na primeira questão de matemática, tivemos como item correto o item C. Na questão número 2, tivemos o item D como item correto. E na questão 3, o item C era o item verdadeiro. E quarta e última questão, o item D. Confere, professor Lucas. Nota 10, meu filho, aprovado com louvor. Show, brigadão, professor. Então, assim encerramos o nosso dia de hoje, né? Desejamos a todos uma excelente noite e aguardamos a presença de todos vocês também amanhã para mais um dia de aprendizado, tá bom? Boa noite e até mais.